Boa noite, pessoal. Vamos aí para a nossa segunda aula de geometria espacial, ok? Continuando a parte de prismas, né? Prismas são sólidos que têm duas bases paralelas e congruentes, né? Congruentes significam iguais. E aí a gente, na aula passada, viu que a área total é duas vezes a área da base mais a área lateral. E o volume e o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então, continuando aí, vamos ver se está tudo ok. Beleza, tá gravando, né? Tá gravando, vamos minimizar. Parar gravação. Parar. E aí eu vou fazer mais um exercício da primeira sessão com vocês e dar continuidade com os exercícios, tá? Eu vou pegar esse exercício aqui. Vamos lá, levar para nossa lousa ou para o nosso caderno digital. Então vamos lá. Um prisma triangular regular. Regular é que a base é uma figura equilátero e as arestas laterais fazem 90 graus com a base, né? Apresenta 9 centímetros de aresta lateral. Então a gente tem que a própria aresta lateral é igual à altura. Toda vez que ele for regular, a aresta lateral vai ser igual à altura. Então a gente tem que a altura é 9, tá? Diminuir, tá muito grosso. Pronto. Você está compartilhando sua tela inteira. Minimizar. Tá, beleza. E 4 centímetros de aresta da base. Então na base a gente tem um triângulo equilátero. E aí vamos começar aí, ó. Aqui. A letra A pediu área da base. A nossa base é um triângulo equilátero, tá? A área de um triângulo equilátero, dependendo do valor do lado, é o valor do lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? A área de qualquer triângulo equilátero pode ser encontrada em função do seu lado. Então, como o lado aqui é 4, então a gente vai ter que a área da base vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 4. Vai dividir o 16 com 4. Então, a área da base vai dar igual a 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Vejam bem, isso aqui é a área de uma base. Quando for calcular a área total, a gente tem duas bases, tá? A letra B pediu a área lateral. Então vamos pegar aqui. Letra B, área lateral. A lateral a gente vai ter 3 retângulos. A figura da base tem 3 lados, então a gente tem 3 retângulos, tá? 3 retângulos de 4 de largura e 9 de comprimento. Então a área lateral vai ser igual a 3 vezes a área de um desses retângulos. A área de um é 4 vezes 9, tá? 4 vezes 9. Então a gente vai ter que a área lateral vai ser igual a 3, 4 vezes 9 dá 36, certo? 3 vezes 36 vai dar 90 com 18, 108. Então a área lateral dá 108 centímetros quadrados, tá? Isso aqui pra gente vai ser a área lateral. Letra C, área total. A letra C, a área total vai ser 2 vezes o valor da área da base, porque eu tenho o chão, né, entre aspas, e o teto, mais a área lateral. A área da base deu 4 raiz de 3, então 2 vezes 4 raiz de 3 dá 8 raiz de 3, mais a área lateral
que é 108, tá? Pode deixar indicado só assim mesmo, não tem problema. Centímetros quadrados. O raiz de 3 não tem um valor exato, então a gente deixa só indicado. E já a letra D pede o volume, né? Letra D vai pedir o volume. O volume é o valor da área da base vezes a altura, tá? A área da base deu 4 raiz de 3. Então vamos pôr lá 4 raiz de 3 vezes a altura, que é 9. Então o volume vai dar 4 vezes 9, 36, raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? A unidade de volume é elevado ao cubo. Então a gente tem aí o volume. Vamos aí dar continuidade então no conteúdo, tá? Vamos ver o que vem aí de novo pra gente. Certo. Vai ter aí uma listinha de exercícios, tá? Eu devo ter marcado alguns para vocês fazerem como atividade virtual. E aí a gente continua aqui com o conteúdo. Aí o próximo conteúdo é diagonal do paralelepípedo reto retângulo, tá? Eu vou pegar, em vez de eu fazer um desenho novo, eu vou pegar esse aqui pronto. Ele tá bonitinho, serve pra gente, tá? A gente vai entender o que é diagonal e para que serve, tá? Bem grandão, mas a gente vai deixar ele pequeno. Gente, a diagonal vai ser o segmento que eu vou traçar aqui de vermelho, tá? Na verdade, um paralelepípedo reto retângulo, ele tem quatro diagonais, tá? Eu quero uma linha reta. A diagonal vai ser o segmento que sai do vértice D e vai até o vértice B. Essa é a diagonal do paralelepípedo reto retângulo. Mauro, me dá um exemplo de paralelepípedo reto retângulo. Geralmente uma sala de aula, um quarto, né? Uma sala de jantar, todos são em formatos de paralelepípedo reto retângulo, né? O que significa? O paralelepípedo reto retângulo ele vai ser formado de 6 retângulos, 4 laterais mais as 2 bases, tá? E todos os ângulos desse paralelepípedo reto retângulo são de 90 graus, né? As arestas laterais vão fazer 90 graus com as bases, né? Ou, entre aspas, com o chão e o teto. Então, a nossa diagonal seria esse segmento aqui que eu tracei de vermelho. A gente tem que definir uma forma de calcular essa diagonal dependendo dos valores das dimensões, comprimento, largura e altura, tá? Então vamos falar assim, ó, o comprimento é o A, a largura é o B e o Czinho é a altura, esse segmento que vai daqui até aqui, tá? Então a gente tem que definir uma fórmula que dá o valor dessa diagonal de acordo com essas dimensões, comprimento, largura e altura. Veja bem, a gente vai ter 4 diagonais e as 4 continuar a chamada. Vamos continuar a chamada. Vocês veem a aula depois, né? Eu sei disso. Voltando lá, a gente vai ter 4 diagonais de D até B, poderia ser desse vértice aqui em cima até o A, desse outro vértice aqui em cima até o C,
ou desse outro vértice aqui em cima até a letra aqui embaixo, tá? Essas diagonais, elas vão ter a mesma medida. Sabe por que pode ser utilizado isso? Vamos supor, se vocês estiverem dentro de uma construção, aparentemente um paralelepípedo reto retângulo, vocês medem duas diagonais. Se as duas derem o mesmo tamanho, então esse paralelepípedo, esse cômodo foi feito usando todas as medidas corretas e com todos os ângulos das paredes tendo os 90 graus, tá? Por exemplo, se eu medir de D até B e depois medir desse ponto preto aqui até o A, e o comprimento desses dois segmentos foram iguais, significa que a gente tem duas diagonais iguais. Daí vai significar que todas as medidas desse paralelepípedo estão corretas, todos os ângulos de 90 graus e todos os segmentos com os tamanhos certos, tá? Ou em outras palavras, tá tudo no esquadro. Então vamos lá. Para eu definir esse segmento de vermelho, eu vou chamar de Dzão, não só de Dzinho. Dzinho da base e Dzão daqui. Eu vou ter que usar um triângulo retângulo, que é esse de azul, onde de D até C é a altura, que mede C, e de C até B é a diagonal da base, tá? Então nós vamos pegar aqui primeiro, vamos colocar aqui trocar a letra. Eu quero o Dzão, que é a diagonal do paralelepípedo, e o Dzinho é a diagonal da base. Vamos pôr DB, tá? Diagonal da base. Onde eu já sei que esse segmento de D até C é a altura que vai medir C, né? Então eu tenho que encontrar a diagonal da base, pois, encontrando a diagonal da base, eu vou ter dois lados de um triângulo retângulo, que é esse triângulo azul. E aplicando o teorema de Pitágoras, a gente acha a diagonal do paralelepípedo reto retângulo. Lembrando que o teorema de Pitágoras, ele serve da seguinte maneira. É um triângulo onde vão ter dois lados e, utilizando o teorema de Pitágoras, a gente encontra a medida do terceiro lado, tá? Aí agora a gente vai aí para a base, a gente vai olhar esse triângulo CAB, tá? Então nós vamos pegar esse triângulo aqui. Gente, vai ficar tudo torto, mas tudo bem, né? CAB, onde de A até C mede B e de A até B mede A. E aqui a gente tem a diagonal da base, tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter que diagonal da base ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. E essa potência aqui vai como raiz, tá? Quer dizer, eu nem vou passar essa potência como raiz, não, só vou guardar esse resultado, porque a gente não precisa do valor da diagonal da base, a gente precisa do valor da diagonal da base ao quadrado, tá? Vocês já vão entender. E aí agora, agora a gente vai pegar o triângulo azul, tá? Vamos lá. Pegando o triângulo azul, e aí do meio do paralelepípedo, a gente vai ter o vértice D aqui, o vértice C embaixo, de D até C a medida é C. Aqui a gente vai ter o vértice B. De C até B é o valor do diagonal da base, ok? A gente achou o valor da diagonal da base ao quadrado, tá? Então aqui é o DB e aqui é o Dzão que a gente quer encontrar. Então, resolvendo o teorema de Pitágoras, eu vou ter que diagonal do paralelepípedo ao quadrado é igual a diagonal da base ao quadrado, eleva ao quadrado isso aqui, mais o C ao quadrado, tá?
Só que a diagonal da base ao quadrado a gente vai substituir. A gente acabou de achar que a diagonal da base ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, a gente vai ter isso daqui, ó. Diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. A potência passa como raiz, então a diagonal do paralelepípedo é a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, raiz quadrada disso tudo, tá? Isso, ótimo. Então, para eu encontrar o valor da diagonal de um paralelepípedo reto, retângulo, eu vou precisar das dimensões comprimento, largura e altura. Se eu fizer raiz quadrada do valor do comprimento ao quadrado, mais valor da largura ao quadrado, mais valor da altura ao quadrado, vai dar exatamente o valor da diagonal do sólido. Vamos ver um exemplo aqui no PDF, bem simples. Veja bem, vamos lá. Falou que é um paralelepípedo que apresenta as seguintes dimensões. As arestas da base 2 e 5 e a altura é 3. Então o que eu vou precisar? 5 é o comprimento, né? Então fica 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ordem aqui dentro não vai importar. Então resolvendo, né? Vai dar 4 mais 25 mais 9 raiz de 38, tá? E aí a gente encontra o valor dessa diagonal. Então com a fórmula é bem simples. Ah, Mauro, esqueci a fórmula. Beleza, você só vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras 2 vezes para encontrar o valor da diagonal do paralelepípedo, tá? Veja que para encontrar essa diagonal a gente só aplicou o teorema de Pitágoras na base e depois no triângulo azul do meio, tá? É simples. Vamos ver mais um exercício. E veja o seguinte, já vou pegar esse aí. Imagina que vocês estão numa situação da seguinte forma. Vamos falar aqui, comentar lápis. Vamos falar que por acaso o exercício te deu o valor da diagonal, sei lá, 24. E não te deu uma das variáveis, a altura, tá? Como que vocês fariam para resolver esse problema? Essa raiz aqui, né? Porque não teria como eu resolver o que está dentro da raiz. Essa raiz aqui pode passar como potência para o outro lado. E aí a sua variável que está dentro da raiz vai poder ficar livre para vocês trabalharem ela, tá? Vamos ver um exercício aqui. Esse é um exercício legal. Vamos fazer mais um de diagonal, né? Do paralelepípedo e aí depois a gente passa para o cubo. Esse próximo exercício é um exercício que tem que ter bastante atenção nas continhas, tá? Não é que é difícil, só tem que ter atenção nas contas. Então, todo exercício eu gosto de ler, anotar as informações, fazer as ilustrações e assim por diante. Então, as dimensões x, y e z de um paralelepípedo retângulo estão em progressão aritmética.
Então vamos desenhar nosso paralelepípedo retângulo aí, tá? As dimensões x, y e z. Nosso paralelepípedo lá vai, tá ficando bonitinho. Então, as dimensões x, y e z. Talvez, tá, vou colocar aqui mesmo, qualquer coisa a gente trabalha de outro lado. Estão em progressão aritmética. Bom, como assim progressão aritmética? É quando dá uma razão, tipo 2, 4, 6, quando a gente soma um valor constante para obter o próximo termo. Então eu poderia ter aqui, ó, progressão aritmética. Aqui é 3, aqui é 8 e aqui é 11. Então estou somando um valor constante, tá? Então eu vou fazer o seguinte. A gente tem uma maneira prática de representar 3 termos de uma progressão aritmética, tá? Como assim? Tá vendo essa constante? Vamos pegar 2, 4 e 6, progressão aritmética. Só para vocês verem. 2, 4 e 6, tá? Eu posso escrever o termo, a razão, né, que é o valor constante da variação, é 2. Eu posso escrever esse termo que vem antes como 4 menos a razão e o que vem depois 4 mais a razão. 4 menos 2 dá 2 e 4 mais 2 dá 6, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que é uma progressão aritmética e o y é o termo do meio, tá? O z é o menor, o y é o do meio e o x é maior, tá? Vou adotar dessa forma. Não tem problema não, vai dar certo, tá? Então eu vou falar z, y e x. Então, se eu fizer o y menos a razão, dá o z. Então eu posso falar que o z é o y menos a razão. Deixa o y ali. E o x, se eu pegar o y e somar a razão, vai dar o x, y mais a razão. Beleza. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar o enunciado e ir tratando as informações à medida que eles aparecem, tá? As informações geralmente são utilizadas na ordem que elas aparecem. Beleza. E aí, então a gente já utilizou do enunciado até a primeira frase, né? Até aqui. Se a soma dessas medidas é igual a 33 e a área total 694, então qual o volume? Espera aí, se eu somar essas medidas, z mais y mais x dá 33. Só que o z mais y mais x pode ser y menos r, y mais r, mais y. Isso vai dar 33. Então vamos utilizar a informação da soma aqui, tá? Então, a soma y menos r mais o próximo termo y mais y mais r, se eu somar essas medidas, dá 33. Mas, pois, veja bem, aqui eu vou ter menos r com mais r, isso dá 0. Ficou y mais y mais y, 3y. 3y é igual a 33, o 3 passa dividindo, então o y vale 11.
Ah, já achei uma variável, né? O exercício vai pedir o volume. O volume eu preciso das dimensões da base e da altura. Eu já tenho uma dimensão aqui, que é o y, que é 11, tá? Então agora vamos colocar aqui, ó. O y vale 11. Já o x não é o x é o terceiro, né? O x não está como y mais r, então o x vai ser 11 mais r, né? A gente tem aqui, ó, o x é y mais r. Então, 11 mais r. E o z vai ser o y menos r, então 11 menos r, tá? Então, o z aqui pra gente vai ser 11 menos r, tá? Aí agora a gente já esgotou até que a soma dessas medidas vale 33. O que falta agora? A área total é 694, tá? Então vamos para essa informação da área total. A área total, eu vou ter dois retângulos na base. Eu vou literalmente desenhar o que está acontecendo. Na área total, eu vou ter dois retângulos desse aqui, que vão ser o chão e o teto, onde o comprimento desse retângulo aqui é 11 mais r e a largura é 11. Então, 11 mais r e a largura é 11. Tenho dois retângulos desse, ok? 11 mais r e 11, o chão e o teto. Aí agora eu tenho as faces laterais, que vão ser duas também, né? Falando face lateral, essa aqui, na verdade, as outras também são. Mas para ficar mais fácil, essa e essa outra aqui, tá? As faces laterais vão ser outros dois retângulos, onde as dimensões deles vão ser 11 aqui e aqui na altura 11 menos r. Por último, eu vou ter a frente e o fundo, que são retângulos iguais. A frente, vamos desenhar o retângulo aqui primeiro. A frente, o comprimento aqui embaixo é 11 mais r. E a altura, que é esse aqui, deve estar vendo para vocês verem o pontinho vermelho. A altura vale 11 menos r. Se eu calcular a área total aqui, a gente tem 6 faces, né? 2, 4, 6. Se eu calcular a área de todos e somar, vai dar a área total. Só que o exercício já falou quanto que dá a área total, né? A área total, se eu não me engano, dá 694. Isso. Vamos escrever. Então, a área total, some a bolinha, dá 694. Então, a gente vai calcular, né? Resolvendo aí. Então, resolvendo, vai ficar 2 vezes 11 vezes 11 mais r, vai ficar 11 vezes 11, 121, distributiva, mais 11r. Mais 2 vezes 11 vezes 11 menos r, vai dar 121. 11 vezes 11, 121. 11 menos r, vai dar menos 11r. Mais 2 vezes esse aqui, 11 mais r, gente, vai dar 11 mais r vezes 11 menos r, vai dar 121 menos r ao quadrado. Fazendo a distributiva, 11 vezes 11, 121. 11 vezes menos r dá menos 11r. R vezes 11 dá mais 11r. Aí cancela. E r vezes menos r dá menos r ao quadrado.
Isso tudo dá pra gente 694, tá? A gente vai achar a razão. Tendo a razão, a gente tem largura, comprimento e altura. Tendo as três dimensões, a gente calcula o volume, que é a área da base, vezes a altura. Tá? Resolvendo aí, né? A gente vai ter aqui 242 mais 22R mais 242 de novo, menos 22R, fazendo a distributiva aqui, tá, gente? Mais 242, 2 vezes 121, 242, mais, menos, né? Menos 2R ao quadrado, igual a 694. E aí, vocês vão observar o seguinte. Esse mais 22R aqui vai embora com menos 22R, tá? E aí a gente vai somar aqui, aqui vai ter 242 mais 242 mais 242, vão dar 600, 726, né? Então isso aqui vai dar 726, né? 600 mais 120, 720 e mais 6, 726, né? A gente somou esses três 242 aqui. Esse 694 que está positivo de cá, eu vou passar ele para cá negativo. Então vai ficar 726 menos 694. Isso aqui vai ser igual, e o menos 2R ao quadrado vai para lá positivo, 2R ao quadrado. 726 menos 694 vai dar aí pra gente 32, né? 726 menos 694 dá 32. 32 é igual a 2R ao quadrado. O 2 passa dividindo. 32 dividido por 2 dá 16. Então eu vou ter que R ao quadrado é igual a 16. Consequentemente, raiz de 16 é 4. O R vale 4. A nossa razão vale 4. Ah, maravilha, né? Voltando aqui, eu vou dar um print aqui. Vou devolver nosso desenho lá para a gente poder calcular o volume e finalizar o exercício, tá? Vamos diminuir, que tá grandão, né? O R a gente acabou de calcular, deu 4. Então a gente vai ter o seguinte. Aqui para nós, o X vai valer 11 mais 4, 15. O Y a gente já tem, que é 11. E o Z vai ficar 11 menos 4, que dá 7. Então a gente vai ter que o Z vale 7. Tá? E aí agora a gente faz o volume, tá? Volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da base, 15 vezes 11. Vezes a altura, que é 7, né? Calculando aí, vamos fazer uma colinha aqui, né? 7 vezes 11 vezes 15 dá 1155. Então, o nosso volume vai dar 1155. Deixa eu ver a unidade de medida que está sendo usada aqui, centímetros. Centímetros cúbicos. Então aí está a resposta final, que é o volume.
É um exercício interessante, ele misturou aí um pouco de progressão aritmética, né, com a geometria espacial, mas é um exercício bom. Vamos continuar. De novo, dessa sessão aí eu devo ter passado alguns exercícios para vocês fazerem, tá, pessoal? Tentem fazer, conferir com o gabarito no final, ver se tá certo, tá? São poucos exercícios que eu passo, mas tentem exercitar realmente. E aí vai pro cubo, né? Deixa eu ver até onde a gente vai. Até aqui, né? Beleza. 39, aí a página 40 já é da próxima aula. A gente vai começar o sólido aí do cubo e falar especificamente dele. Tá, o cubo é um tipo de prisma igual a todos os outros. Só que as especificidades que eles vão ter é que vai ser mais fácil de calcular a área total e volume nele, porque o cubo vai ter todas as arestas com a mesma medida. Mas a ideia para calcular a área total e volume do cubo é a mesma. A área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Volume é a área da base vezes a altura. Só que vão ter fórmulas específicas, porque no cubo todos os lados têm a mesma medida. Tá? Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Qualquer dúvida, você pode abrir o microfone aí e falar. E o início da aula, depois eu vou postar a aula completa lá, tá? Então a gente vai iniciar aí falando desse sólido cubo, né? E a forma de calcular a área total e volume dele. Vamos para o nosso caderno aí. Então a definição de cubo é um sólido onde todas as arestas possuem a mesma medida. Vamos fazer o nosso cubo aqui e utilizarmos dele para definirmos as fórmulas, tá? O livro gosta muito de usar aresta lateral, aresta da base e assim por diante. Eu às vezes utilizo a palavra lado, mas lado e aresta têm o mesmo significado, tá? Acho que eu peguei setinha, eu quero a linha aqui, tanto faz. Então tá aí o nosso cubo. A definição de cubo é ter todos os lados ou todas as arestas com a mesma medida, tá? A gente pode sempre pensar no cubo mágico, né? Fica fácil de identificar. Então, o comprimento mede L, a largura mede L e a altura também mede L. A gente já viu que em prismas, conceitualmente, a área total vai ser 2 vezes o valor da área da base mais o valor da área lateral, tá? Conceitualmente, a gente calcula a área total assim, né? A gente tem 2 bases, que eu posso falar que é o chão e o teto, mais a área lateral. A área lateral, no caso do cubo, são 4 quadrados, né? Então, resolvendo aí, ó, é a área total. A gente vai ver o seguinte, o cubo ele é composto, na verdade, de 6 quadrados, tá? Eu vou ter 4 quadrados na face lateral e mais as 2 bases. São 6 quadrados iguais, tá? O cubo é composto por 6 quadrados iguais. Então, se eu quiser calcular a área total do cubo, vai ser 6 vezes a área de um quadrado desse aqui, que mede L e L. Então, a gente vai chegar que a área total vai ser igual a 6 vezes L, dá L ao quadrado, tá? Então, se eu falar o seguinte, seja um cubo de aresta medindo 2. Então, a área total dele vai ser 6 vezes 2 ao quadrado, tá? O cubo é bem simples. Já o volume aí pra gente, eu vou ter que volume em qualquer tipo de prisma, né? Prisma são sólidos que tem 2 bases
paralelas iguais. Volume é área da base vezes a altura. Ok, mas a área da base aqui é um quadrado, é L vezes L. Então, o volume vai dar área da base, L vezes L, vezes a altura, que também é L. Então, a gente vai ter que o volume é L ao cubo. Então, de novo, se eu tiver um cubo de aresta 2, o volume vai ser o quê? 2 elevado ao cubo, que dá 8, tá? Então, a gente tem essas fórmulas aqui para cálculo da área total e cálculo do volume. E aí, em cubo ainda vai ter a diagonal do cubo, né? Vamos colocar a diagonal aqui. A diagonal vai ser esse segmento que vai daqui até aqui, esse segmento azul, tá? A diagonal, veja bem, a gente acabou de fazer no início da aula a fórmula da diagonal do paralelepípedo retângulo. Só que o cubo é um tipo de paralelepípedo retângulo. O cubo é composto de 6 quadrados e o paralelepípedo ele é composto de 6 retângulos. Só que um quadrado é um tipo de retângulo. Para ser retângulo só tem que ter todos os ângulos de 90 graus, o que o quadrado tem, e os lados opostos têm que ter a mesma medida. No quadrado, os lados opostos têm a mesma medida e ponto. Então, a gente consegue falar que o cubo ele é um tipo de paralelepípedo retângulo também, ok? Então, para calcular a diagonal, que é esse segmento de azul, diagonal do cubo, vamos pôr aqui, ó, DC, diagonal do cubo, a gente pode usar como base a fórmula da diagonal do paralelepípedo retângulo, tá? E aí a gente tinha lá que na diagonal do paralelepípedo, o valor da diagonal vai ser valor do comprimento ao quadrado, mais valor da largura ao quadrado, mais valor da altura ao quadrado, raiz quadrada disso aqui, dá a diagonal do paralelepípedo retângulo. Só que no cubo, comprimento, largura e altura é a mesma medida que a gente chamou de L, tá? Então, eu vou ter que vai ser raiz quadrada de L ao quadrado, comprimento ao quadrado, mais largura ao quadrado, mais altura ao quadrado. Isso aí vai dar pra gente que a diagonal do cubo vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado, 3L ao quadrado, raiz de 3L ao quadrado. Aí, a gente pode tirar a raiz individualmente. Raiz de 3 não tem raiz exata, mas raiz de L ao quadrado é L. Então, a diagonal do cubo vai ser dado por valor do lado vezes raiz de 3, tá? Então, se falar assim, olha, é um cubo de aresta medindo 2. A diagonal dele vai medir 2 raiz de 3, ok? Vamos continuar aí, né? Então, o que eu acabei de falar foi essa parte aqui do livro, né? Área total é 6 vezes o valor do lado ao quadrado. Volume é o valor do lado ao cubo. E a diagonal do cubo, o livro fez igualzinho eu fiz. Usou o valor da diagonal do paralelepípedo retângulo para depois só substituir por tudo A, no caso, né? A diagonal do cubo mede o valor do lado, raiz de 3. Eu estou usando L, lado, né? O livro gosta de usar A de aresta, mas é a mesma coisa, enfim. Né? E aí o livro trouxe um exemplo aqui, utilizando a aresta 3, né? Então a área total vai ser o quê? A área total é 6 vezes 3 ao quadrado, dá 54. O volume vai ser o valor do lado ao cubo, então vai ser 3 ao cubo, que dá 27.
E a diagonal é o valor do lado vezes raiz de 3. Então vai ficar 3 raiz de 3. Vamos ver um exercício aqui, né? A gente tem 3 exercícios aí de cubo resolvidos. Vou ver se eu faço pelo menos o primeiro, talvez o segundo, e aí depois a gente continua, tá? E aí na outra aula a gente inicia daqui. Vamos pregar o primeiro exercício aí. Bom, o cubo, pessoal, é um sólido que tem uma única medida, que é a medida do lado ou da aresta. Todas as arestas ou todos os lados têm a mesma medida. O que o exercício vai fazer? Ele vai tentar não te dar o valor dessa aresta, para você ter que achar para depois poder calcular. Porque se o exercício der diretamente o valor do lado ou da aresta, aí é muito simples calcular a área total e volume, que é o que os exercícios pedem em geometria espacial. Valor de área total e valor de volume, tá? Vamos ver esse primeiro aí. É um exercício simples, né? Mas vamos lá. Conhecendo o perímetro da base de um cubo igual a 16, determinar o valor da aresta ou do lado, né? Mesma coisa. Área total e volume. Então, o que o exercício deu? Ele deu o perímetro da base. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Mas vamos lá, perímetro da base. A base é um quadrado, né? No cubo a base é um quadrado. Então eu vou ter assim, ó, letra A. A base de um cubo é um quadrado, onde todos os lados têm a mesma medida, e o perímetro dá 16. Perímetro vai ser L mais L mais L mais L, né? Então eu vou ter que o perímetro vai ser igual a 4 vezes o valor do lado, né? L mais L mais L mais L. Só que o perímetro é 16, foi dado. 16 é igual a 4 vezes o valor do lado. O 4 passa dividindo. Então o lado vai medir 16 dividido por 4, que dá 4. Então o lado vale 4 centímetros. Ok? E aí acabou o exercício, né? Vamos lá para a letra B e C. Porque se você tem o lado do cubo, você tem tudo, né? Que é a única informação que você precisa. Letra B, área total, né? Vamos separar aqui. A área total é 6 vezes o valor do lado ao quadrado. O lado vale 4, né? Então a área total para a gente vai dar 6 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Né? Lado ao quadrado, lado vale 4. 4 ao quadrado, 16. E 6 vezes 16, para a gente vai dar 60 mais 36, dá 96. Fiquem atentos à unidade de medidas, é 96 centímetros quadrados. Né? Elevado a 1 é unidade de comprimento. E elevado a 2 é a unidade de área. Vamos aí para a letra C, pedir o volume. Volume é a área da base vezes a altura. Qualquer que seja o prisma, né? Volume é a área da base vezes a altura. O que é um prisma? É um sólido que tem duas bases paralelas igual. A gente pode considerar como o chão e o teto, que estão presentes na maioria das nossas construções, né? Então, o volume é a área da base vezes a altura. Veja bem, no cubo a base é um quadrado, então um quadrado de lado 4. Então, a área da base vai ser 4 vezes 4. Tá aqui, tinha perdido. Então, eu vou ter que o volume é área da base, 4 vezes 4, né? A gente tem um quadrado de lado 4. Vezes a altura, que também é 4, né? Poderia ter posto direto 4 ao cubo, né? E fazendo as continhas aí, vai dar 64 centímetros cúbicos. Esse é o volume do cubo. Vamos pôr aí letra D, que ele vai pedir, vamos falar que a gente quer
a diagonal do cubo, né? Letra D, vai pedir, eu inventei ela, e agora a diagonal do cubo. A diagonal é o valor do lado vezes raiz de 3. Só que o valor do lado a gente encontrou na letra A, o lado vale 4. Então, a diagonal do cubo vai ser 4 raiz de 3 centímetros, tá? Eu vou marcar aqui no livro que na próxima aula a gente vai começar aqui, tá? Que aí ele salva. Que aí eu vou fazer o exercício 2 e vou fazer o exercício 3 pra gente finalizar o cubo e começar o próximo. Acho que aí depois já vai pra pirâmide. Tá rendendo bem. Depois já é pirâmide, tá? Isso. Então, pessoal, eu vou encerrar a aula aqui. Já vou dar uma editada no vídeo e postar no canal do YouTube. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E acho que daqui 1 hora mais ou menos a aula completa já vai estar disponível lá no YouTube para vocês, tá bom? Boa noite, até a próxima aula. Qualquer coisa eu estou à disposição.